prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Nesse dia os bosques terão vida, mais amores, flores pra espalhar, e a nossa gente mais garrida, cantando a liberdade. Sofreu na pele a escravidão, magoado o peito sobrevive, marcado pela rejeição. Dizem que é aqui a pátria amada, generosa terra e mãe gentil, porém ainda escravizada, padece parte do Brasil. Sobe da favela um grito, gemem os trens na central, chora o coração aflito, passa o tempo e fica o mal, mas eu sei que ainda vai chegar o dia da justiça, e vem nas asas claras da manhã, um fogo que se acende e atiça, tornando essa ferida sã. Nesse dia os bosques terão vida, mais amores, flores pra espalhar, e a nossa gente mais garrida, cantando a liberdade, a liberdade. Sofreu na pele a escravidão, magoado o peito sobrevive, marcado pela rejeição. Sobe da favela um grito, gemem os trens na central, chora o coração aflito, passa o tempo e fica mal, mas eu sei que ainda vai chegar o dia da justiça, e vem nas asas claras da manhã, um fogo que se acende e atiça, tornando essa ferida sã. Nesse dia os bosques terão vida, mais amores, flores pra espalhar, e a nossa gente mais garrida, cantando a liberdade, 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 liberdade. Bom dia, Princesinha da Serra. Bom dia aos demais ouvintes de nossa bela região, das cidades próximas que conseguem sintonizar na emissora Bela Vista.
para juntos nesse dia ouvirmos mais uma vez o programa Ágape. A cada um de vocês externamos a nossa alegria e os saudamos com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno e pastoreio a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Exaporã. A nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144, bem no centro de Exaporã. E queremos convidar você a estar conosco em um dos nossos cultos que acontece aos domingos às 7h30 e às quintas-feiras também às 7h30. Teremos um grande prazer, uma grande alegria em tê-lo junto conosco, adorando e bendizendo a esse Deus que a cada dia só bem nos tem feito. Quero ler uma porção da palavra do nosso Senhor no livro de Salmos, o Salmo 33, versículo de número 12, diz assim o salmista: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Sim, caro ouvinte, que a nossa nação possa lembrar de um Deus que cuida e zela de cada detalhe da nossa nação. Que Deus assim possa nos abençoar nesse dia onde celebramos a independência do nosso país. Violência acabar com o povão da Baixada. E quem sabe tudo disser que não sabe de nada. Enquanto os salários morrerem de velho nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las. Enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo em lugar de atitude. Enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza. Não somente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado. Enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve e revive. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, é muito mais, é muito mais de tudo isso. O livro do profeta Jeremias, capítulo 29, o versículo 7, assim lemos:
Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Caro ouvinte, hoje é 7 de setembro e hoje comemoramos o dia da independência do nosso país, com desfiles e manifestações de civismos em várias cidades do país. Um momento de, com certeza, resgatar o sentimento nacionalista. Momento de reflexão também sobre o nosso país. Nesse dia, 7 de setembro, no ano de 1822, às 4h30 da tarde, Dom Pedro proclamava a independência do Brasil em relação a Portugal. A sua frase histórica foi a seguinte, abre aspas: viva a independência e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte. Fecha as aspas. Esta independência, caro ouvinte, pode ser um fato em relação a Portugal, mas a maior independência que uma nação precisa buscar é a independência do pecado. A frase histórica deste feriado, independência ou morte, é um fato, principalmente em relação ao pecado. Se não houver independência do pecado, o caminho é a morte. Apenas conhecendo a Cristo é possível ser livre, livre do pecado, livre da morte. Ainda estamos muito longe desta independência no Brasil. Vemos uma nação que caminha em corrupção. Vemos um país que vive a injustiça social e a violência de uma maneira horrível. Uma nação em que muitas pessoas estão afastadas de Deus e ainda não conseguiram a independência do pecado. A maior escravidão que um povo pode ter é a escravidão do pecado, de viver uma vida que não agrada a Deus, de viver uma vida longe dos princípios e propósitos de Deus para o ser humano. Porém, feliz a nação que Deus é o Senhor. Uma nação que busca em Deus a liberdade do pecado e busca viver uma vida que agrade a Deus. E a sua palavra, a Bíblia, nos revela quem somos, tão cruéis e pecadores, mas revela a solução que se encontra unicamente na pessoa de Jesus. Caro ouvinte, esta data deve ser um momento de reflexão, principalmente para a igreja, aqueles que se dizem cristãos, sobre o seu papel em relação à evangelização do nosso povo. Devemos orar pelas cidades, devemos procurar a paz das cidades através da comunicação do evangelho libertador. Como o Evangelho de Mateus nos diz, no capítulo 5, versículo 13 e 14, onde nos diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, isto é, somos o sabor e a claridade de que o mundo tanto precisa. E esse mundo são as pessoas ao nosso redor, pessoas próximas, um vizinho, um parente, alguém de colega do serviço, da escola. Sim, caro ouvinte, somos a luz e o sal. A iniciativa e a ação em favor da sociedade humana deve ser primeiramente daqueles que professam a Jesus como Senhor dos cristãos. Isto exige uma ação mais comprometida da igreja, daqueles que se dizem cristãos, em direção à evangelização do nosso povo, em relação de fato a viver aquilo que se prega. Por isso, o salmista já dizia: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sim, caro ouvinte, feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Que o Brasil, a nossa amada pátria, seja alvo da misericórdia e da justiça de Deus. Pense e reflita, caro ouvinte. Independência do pecado só encontramos através da dependência de Deus. Que Deus abençoe a nossa nação, tenha misericórdia e que possamos, como povo dele, viver como sal e luz do mundo, a trazer
uma nova realidade para o nosso país. Deus nos abençoe, Deus abençoe o nosso país e a nossa cidade. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e morros. Nas ruas e morros. Cada vez menos dinheiro pra sobreviver, sobreviverá. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Da nação. Brasil, ó meu Brasil, olha pra cima. Pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Chance de ser feliz. Brasil, ó meu Brasil, uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Justo juiz. Brasil, ó meu Brasil, olha pra cima. Pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Chance de ser feliz. Brasil, ó meu Brasil, uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Nosso Deus. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil. A carta de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, assim lemos: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Caro ouvinte, eu quero falar sobre perseverança, sobre a realidade de não desistirmos nesse segundo momento. Quando olhamos para o momento que acabou, as Olimpíadas e as Paralimpíadas que estão para começar, vemos a perseverança. E a maioria dos atletas olímpicos é lembrada por suas vitórias, ou seja, pelas medalhas conquistadas, seja de ouro, de prata ou de bronze. Mas um brasileiro ficará eternamente na história dos Jogos por sua atitude exemplar diante de um fato surpreendente e inusitado que aconteceu nas Olimpíadas de 2004 em Atenas. Vanderlei Cordeiro Lima liderava a prova
E no quilômetro 36, a 6 quilômetros do final da maratona, quando aconteceu algo, foi atacado por um ex-sacerdote que invadira a pista. O golpe do fanático religioso irlandês derrubou o atleta, que teve de ser socorrido por alguns espectadores, numa das cenas mais lamentáveis e, ao mesmo tempo, emocionantes da história das Olimpíadas. Vanderlei perdeu o fôlego, o ritmo, perdeu o tempo, perdeu a concentração e 2 posições na prova. Mas ainda assim não desistiu. Conseguiu completar a maratona e chegando em 3º lugar. Ao entrar no estádio, ele foi aplaudido de pé pelos torcedores que esperavam por sua chegada e vibraram mais do que quando o italiano, o que chegou em 1º lugar nessa prova. Muitos são os motivos para desistir, caro ouvinte, não é mesmo? Não é fácil viver, não é fácil enfrentar a dor, as doenças, as tentações, os problemas financeiros, a solidão e tantas outras situações que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento. Mas se desistirmos, é certo que seremos derrotados. Enfrentar os problemas e, com a ajuda de Deus, superá-los é nossa única esperança de encontrar a vitória. Os problemas sempre existirão, caro ouvinte. Estranho seria não passar por dificuldades. Como existem os problemas, também existem as soluções para cada um desses problemas. Como existe a dor, existe o consolo e a paz de Deus nesses momentos de tribulação, de angústia. Também é sempre importante lembrar, é através das dificuldades e não das facilidades que somos fortalecidos para uma vida melhor. Como disse certo escritor, Edwin Collins, em seu livro, vencedores nunca desistem. Nunca são as circunstâncias, mas sim as nossas relações a elas que determinam o nosso futuro. Vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Pense e reflita, caro ouvinte. O que fazemos diante da crise? Devemos lutar, confiar e vencer no nome de Jesus. Deus assim o abençoe a perseverar e a nunca desistir. Andando por essas terras, conheci tantos Brasis, Brasis diferentes, Brasis do Brasil, Brasil do Maranhão, Paraná e de Goiás, de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais. Meu Brasil. Mas em todo canto, Brasil de canções, de alma, de vida, de gosto, emoções. Brasil de riquezas, minerais, vegetais, de tremendas belezas, de culturas gerais. Meu Brasil. Brasil que luta, apesar do não, de homens que insistem em pensar só em si. Brasil de justiça, com jeito de ladrão, e terríveis farsantes que ganham eleição. Meu Brasil.
Brasil, até quando seus Brasis explorados serão? Brasil, até quando as mentiras prevalecerão? É hora e tempo de voltar-se pra Deus, para que os seus Brasis se orgulhem de ser Brasis do Brasil. Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais esta meia hora do programa Ágape. O programa Ágape, que em seus programas busca falar do amor e da justiça de Deus, que são revelados em sua palavra Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Exaporã, interior de São Paulo. E você que nos ouve diariamente é o nosso convidado para estar em um dos nossos cultos que acontecem aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. A nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. Teremos um grande prazer e alegria em tê-lo ali junto conosco. Quero deixar no último versículo com você que se encontra no livro dos Salmos. O Salmo 124, versículo 8 nos diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Sim, caro ouvinte, que você possa buscar esse socorro e confiar que esse Criador do céu e da terra está sempre presente a nos amparar e a nos socorrer. E se Jesus Cristo, Salvador e Senhor, não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione e nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único e suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo.